Olá, sejam todos bem-vindos ao Codice. Meu nome é Felipe Renan Vieira e esta é a oitava aula do curso de PO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula nós vamos falar sobre a abstração. Embora normalmente a abstração seja um dos primeiros pilares a serem falados na PO, eu resolvi deixá-la como o terceiro pilar para já falar sobre algumas outras coisas em relação à parte de herança e fazer uma coisa um pouco diferente, porque agora na abstração eu já falo um pouco sobre ela, que ela é alguma coisa mais teórica no que prática mesmo, e também já para explicar outras coisas, como por exemplo que a gente tem na PO, como classes abstratas e até mesmo métodos abstratos e interfaces. E com alguns conhecimentos básicos, como a parte de encapsulamento e herança, vai ficar mais fácil explicar até mesmo o conceito de classes abstratas. Ok, então se a gente pegar aqui no Google, a gente pegar a abstração, uma definição filosófica sobre o que é abstração é a seguinte: é a operação intelectual em que o objeto de reflexão é isolado de fatores que comumente lhe estão relacionados na realidade. Ou seja, é uma maneira de você pegar aquilo que existe na realidade, no mundo real, e isolar aquilo. Vamos supor, eu tenho aqui um pendrive. Eu posso pegar esse pendrive e utilizar ele através da programação orientada a objetos para criar a classe pendrive e através disso criar os nossos atributos e os nossos métodos, que os atributos são o tamanho do pendrive, o peso do pendrive, por exemplo, o tipo de conectividade, se é 2.0 ou 3.0, e os métodos que ele pode transferir os dados para o computador ou outras coisas do tipo, e assim por diante. Então, a abstração é aquilo que nos permite pegar as coisas do mundo real e transmitir para o mundo digital, para o mundo da programação. É basicamente aquilo que dá vida à programação orientada a objetos. Por isso que, nem eu disse, muitas vezes é um dos primeiros pilares a serem falados na orientação a objetos. E aqui, no caso, a gente usou a abstração das seguintes maneiras, como os exemplos de criação de classes e métodos, a parte de herança também, tudo que nós podemos abstrair, ou seja, que nem diz a definição, pegar alguma coisa que está no mundo real e isolar ela, tudo que nós podemos pegar aquilo do mundo real, abstrair e de alguma maneira representar na orientação a objetos, pode ser considerado a abstração. E por isso que é um dos pilares, praticamente um dos pilares mais importantes da orientação a objetos. Você muitas vezes vai ouvir falar a palavra abstração ou algo que é abstrato no meio da orientação a objetos, e ela fica um pouco vaga realmente pelo fato de ser alguma coisa mais teórica do que prática. E eu coloquei isso aqui também porque a partir do momento que a gente entende que isso é abstração, nós podemos trabalhar melhor os outros conceitos da orientação a objetos. Vamos supor, essa aula, vou voltar aqui, essa aula não vai ter tanto código assim. Ela vai ser mais simples, eu só vou usar o código aqui para fazer uma explicação, mas não vai ter um código, nada que eu vou subir no GitHub nessa aula. Vamos supor, eu tenho aqui a nossa classe conexão, baseada na aula anterior. Nós temos uma classe conexão e várias classes que podem herdar de conexão para poder trabalhar com uma base de dados, por exemplo. Nós temos a classe usuário e a classe de produtos. As duas herdam de conexão, e a classe conexão faz a conexão com a base de dados e permite que usuários e produtos gerenciem os usuários e os produtos da nossa base de dados. Então nós temos aqui conexão, usuário, extends, conexão, por exemplo. E a partir desse momento a gente coloca aqui dentro de conexão tudo que a gente precisa para conectar, e o usuário pode fazer o que ele quiser, se conectando com o banco de dados sem se preocupar com a parte da conexão em si. E a conexão ela se torna algo reutilizável. Vamos pegar isso no mundo real. Como que seria? Vamos supor, nós temos um animal, e se eu falar para você, me mostre um animal, você pode mostrar um cachorro, um gato, qualquer outra coisa, mas se eu falar para você, me mostre o animal, a não ser que tenha algum animal por perto e esteja apontando especificamente para o animal, se eu falar para você o animal, alguma coisa que represente realmente o que é animal em sua essência, você não vai ter algo definido. Normalmente o animal é alguma característica que se dá a alguns seres vivos. Vamos supor, um cachorro, um gato, um urso, por exemplo, eles herdam as características que são oriundas de um animal, para que eles possam ser considerados animais. Então, nós poderíamos, vamos supor,
num programa, montar a classe abstrata animal, que é algo que não existe em sua essência, que nem um cachorro, por exemplo. Se eu falar cachorro, vem à sua cabeça um cachorro, como ele é. Se eu falar um animal, não vai ter uma forma definida, uma forma real. Para ficar mais simples, por exemplo, alguma coisa mais abstrata, a palavra amor, por exemplo. O amor não é alguma coisa que existe, é alguma coisa que é palpável. Não pode ser transformado num objeto também, vamos supor. Então nós temos aqui a classe animal e nós temos cachorro, gato, urso, o que a gente quiser que pode herdar da classe animal. Aqui nós também temos isso, a classe conexão e qualquer outra classe, usuário, produtos que pode herdar da classe conexão. Se a gente conecta com um banco de dados, grande coisa para o nosso sistema, nós não vamos fazer nada. A partir do momento que nós temos classes que herdam de conexão e podem manipular a nossa base de dados, daí sim isso é importante para o nosso sistema. Então podemos dizer que a classe conexão, sozinha, ela não serviria para praticamente nada, e sim ela serviria para ajudar em outras classes. Então nós podemos definir ela também como uma classe abstrata. Abstract Class é um outro recurso da programação orientada a objetos. Nesse caso, qual que é a finalidade de uma classe abstrata? Ela nunca funciona por si própria. Vamos supor a palavra amor, o amor em si. O amor ele não existe por si próprio. Vamos supor, se existe o amor entre duas pessoas, precisam existir as duas pessoas para que exista o amor. E assim por diante. Então a conexão ela nunca existe por si própria. E do mesmo jeito que eu não consigo tocar o amor, não existe o objeto amor, eu não posso fazer um new conexão. Como vocês podem ver aqui, eu não posso fazer um new conexão. Até mesmo, vamos ver se ele reconhece aqui. New usuário. Legal. New conexão. Vocês podem ver que ele nem reconheceu a palavra conexão, o VS Code, o IntelliFence do VS Code. Ele já até viu que o conexão é alguma coisa abstrata e não pode ser construído o objeto dele. Então isso não existe. Então, a partir disso, o abstract, conexão, ele só pode ser usado através, por exemplo, de herança. Ou se você for chamar de maneira direta, através de métodos e atributos estáticos. Mas isso é assunto para outra aula. Por enquanto, vamos focar na herança. E você consegue restringir, então, a criação de objetos da classe conexão. Porque se alguma coisa é abstrata, que nem o amor, você não pode tocar, não pode ter um objeto daquilo. Uma outra coisa que também existe em relação à parte de abstração, por exemplo, são as interfaces, não vão ser abordadas nessas aulas. Elas são assunto para uma próxima aula. E além das interfaces, nós também temos uma coisa como os métodos protegidos abstratos. Também são uma outra maneira de trabalhar com a palavra-chave abstract aqui, que é através dos métodos. Então vocês podem ver que existem vários outros conceitos. Os métodos protegidos abstratos nós vamos abordar em outras aulas também. Mas a partir disso vocês já conseguiram ter uma ideia geral sobre o que é esse pilar da programação orientada a objetos. E por isso que eu quis também passar pela parte de herança antes de explicar isso. Para que vocês tivessem essa visão de como que isso seria aplicado. Não fosse algo que eu falasse e vocês ficassem, nossa, então ficassem meio que sobreentendido. Só na hora que vocês vissem, vocês começassem a entender. Vocês já viram um pouco do código e agora vocês podem entender o que vocês já começaram a aplicar utilizando já da abstração sem saber. O princípio básico de pegar uma coisa do mundo real e abstrair ela para o mundo da programação. Então, é basicamente isso a aula de hoje sobre abstração. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Acesse a gente, siga a gente lá também no Facebook, no Instagram, para sempre ficar por dentro dos nossos posts, das nossas novidades, dos nossos cursos. E até a próxima aula, pessoal!